Olá, sejam todos bem-vindos, agora sim. Sejam todos bem-vindos para quem vai assistir essa live ao vivo, para quem vai assistir ela gravada. Sejam muito bem-vindos. Essa live ela faz parte da terceira, na verdade, a terceira live da Semana do Equilíbrio Emocional. A Semana do Equilíbrio Emocional começou no dia 27 de outubro. E hoje é a terceira de uma série de 3 vídeos que eu trouxe aqui para ajudar a trazer um pouquinho de consciência sobre a responsabilidade que nos compete aos nossos acúmulos, às nossas bagagens pesadas que a gente vai carregando aí ao longo da vida, né? Então é trazer um pouquinho de consciência, um olhar um pouco diferente para a responsabilidade que nos cabe. Então, essa é a terceira live da Semana do Equilíbrio Emocional. Terminamos aqui essa semana e o tema de hoje... Então, hoje o tema é o peso das feridas da infância. E que peso, hein? É pesado, viu? Fica bem pesado. Se a gente não consegue olhar, quanto mais a gente se recusa a olhar e coloca para baixo do tapete, maior ela vai ficando, mais densa, mais pesada e cada vez mais atrapalhando nossas vidas, né? Então, realmente precisa dar um olhar bem especial para isso. Como que nós vamos, então, prosperar, ter relacionamentos saudáveis, se nós não olhamos para as nossas feridas da infância? Fica meio difícil, né? Fica um meio bem difícil a gente se abrir para novas possibilidades com os nossos ombros já, né, puxado em direção ao chão, né, ancorado com tanto peso que a gente vem carregando aí ao longo da vida. Talvez tenha acontecido com vocês o que já aconteceu comigo no passado. Às vezes olhava para esse cenário de olhar para a história de vida, olhar para as nossas mazelas, como eu falo, e não sentir que isso fosse algo que traria algum benefício. Olhar para tudo que aconteceu no passado por, de repente, do ângulo que as pessoas olhem, de repente esse é o seu caso, porque foi o meu caso. Pode ser que uma voz dentro de você dissesse para você assim, vai te enfraquecer, não mexe com o que está quieto, deixa lá quietinho. Né? Até tem pessoas que quando estão nas sessões terapêuticas comigo, elas dizem isso, né? Nossa, mas eu sempre achei que mexer com o que está quieto, né? Mexer o que está no passado não iria me fazer bem. E é justamente o contrário, né? Nós só conseguimos uma transformação positiva nas nossas vidas quando nós tiramos aquela sujeira debaixo do tapete, aquele lixo acumulado que a gente colocou embaixo do tapete lá, porque sem olhar para aquilo que nos traz dor e sofrimento, não tem como mudar alguma coisa dentro da gente. Não tem como limpar isso dentro da gente, né? A gente fica ali presos. Quanto menos nós olhamos, mais presos nós ficamos. Simples assim. Então, um exemplo. Como que nós vamos lidar com rejeições que nós vivemos lá no passado, na infância? Como que nós vamos lidar com abandonos? Como que nós vamos lidar com, de repente, aquela educação rígida demais que você pode ter tido, né? Com poucos ou nenhum apoio e elogio, de repente muito cheio de críticas e julgamentos. Como que nós vamos lidar com isso? Porque nós carregamos esse cenário, nós carregamos essas consequências, esses sentimentos nas nossas vidas e vamos para a vida adulta carregando isso, né? Então, como que nós vivemos algo lá atrás no passado, achando que foi a nossa criança que viveu, foi na infância, não significa mais nada. Aí que está o engano. Até os 10, 11 anos de idade, nós estamos em construção. Nós somos como um HD virgem, como um HD vazio. Nós estamos ali nos colocando em movimento em direção ao mundo. Nós estamos recebendo a nossa base de construção. O que nós estamos recebendo ali vai trazer para a nossa consciência, para a nossa identidade, para a nossa caminhada,
uma postura, uma visão, um perfil, uma identidade de quem nós vamos ser. Né? A parte psicológica, a nossa psique, ela é formada até mais ou menos aí 10, 11 anos de idade. Então, se nós vivemos nessa época das nossas vidas alguma coisa que não foi muito positivo, algum emaranhado lá atrás, sempre digo, sem julgamentos aos nossos pais, né? Eles fizeram o que podiam dentro do nível de consciência deles e a maioria deles só estão repetindo padrões daquilo que eles viveram, daquilo que já fizeram com eles. Então chega um momento que alguém precisa parar esse ciclo, cessar esse ciclo. E esse ciclo só vai ser cessado quando nós olharmos para tudo isso. Quando nós enfrentarmos, limparmos essa sujeira do passado. Então, de repente, nós viemos aí de uma educação rígida, com poucos elogios, com pouco apoio, né, com muita crítica, muito julgamento, e nos tornamos aí uma pessoa rígida, uma pessoa inflexível, com muita tendência ao perfeccionismo, muita tendência de rigidez consigo mesmo e com o mundo à sua volta. É uma pessoa que tenha, inclusive, dificuldade de se relacionar, porque tem uma necessidade muito grande de controle. E ao mesmo tempo que tem uma necessidade de controle, tem muita insegurança. Essa é a resposta emocional que nós vamos construindo dentro da gente, aquilo que a gente viveu lá no passado, na infância. E abandonos e rejeição são também duas feridas das mais pesadas que a gente acaba carregando nas nossas vidas. E aqui vale dizer, antes que vocês perguntem, né? Vale dizer que nem sempre aquela rejeição e aquele abandono vivido na infância foi realmente uma experiência real. Às vezes, nós lá na infância, enquanto crianças, por não termos maturidade, somos só crianças, nós estamos tentando interpretar as coisas da maneira que nós damos conta de interpretar, né? De acordo com o que a gente dá conta de entender, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Então, muitas vezes, aí, disputa entre irmãos, né? Muitas vezes aí uma separação dos pais, dependendo como foi, ou dependendo como os pais se relacionavam com os demais irmãos. Isso pode ter acontecido uma interpretação para a nossa criança lá atrás, de que nós não éramos tão queridos assim, que de repente o nosso irmão ali tinha mais importância, tinha mais valor, né? De repente a gente pode entender ali que houve uma separação dos nossos pais e que muitas vezes os pais se separam, o casal se separa, mas eles continuam parceiros na educação dos filhos. Mas é o suficiente para aquela criança entender que ela está sendo abandonada por um deles. Né? Imagina quando há uma separação não amigável e essa pessoa, normalmente é o homem, né? A gente não está aqui acusando, mas é o que na verdade acontece na maioria dos casos. Homens, eles acabam se separando dos filhos também, né? E não cabe julgamento, eles se separam dos filhos e daí sim, aqui configuram abandono ou uma rejeição, depende de como aconteceu. Né? Então imagina se quando acontece tudo de forma consensual já existe uma dor e um sofrimento para a criança, imagina quando a coisa não é tão boa assim. Então eu vejo muito isso, muito essa dificuldade de às vezes o casal estar no seu adulto e entrar num consenso de seguir com a educação dos filhos de forma harmoniosa, né? Então o casal teve uma separação, mas não dos filhos. Da melhor forma possível, eles podem ter esse acordo, mas não é o que acontece na maioria dos casos, gente. Então imagina a gente carregando aí pela nossa vida fora sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono. E daí muitas vezes, quando é uma separação já dolorosa, né, às vezes as nossas mães, as mães, seja de quem for, também tá bastante afetada emocionalmente,
e às vezes precisa de um tempo para ela, né? De um tempo para ela. Então, além de ter ali uma situação da criança estar vendo que está tendo uma ruptura, também está tendo ali um afastamento, nem que seja provisório, dessa mãe por às vezes não dar conta de lidar com as suas emoções. E isso acontece muito em casos onde as mulheres, principalmente, porque o meu público, a maioria são mulheres, o meu público das sessões e dos cursos, né, a maioria são mulheres. Então, o que acontece muitas vezes ali, anterior a essa separação, pode ter tido experiências de muitas brigas, de discussões, pode ter tido ali dependências do álcool ou de outro tipo de vício, né? Pode ter tido ali depressões, pode ter estar vindo de um histórico sofrido e essa criança crescendo nesse ambiente. Então aí quando acontece essa separação, né, ela é só mais um ponto de ataque para essa criança de se sentir muitas vezes abandonada. Já vinha com dores e sofrimentos, e daí ali a separação é, digamos, a gota d'água. Então eu vejo muitas mulheres que chegam para mim, onde vem de um histórico, principalmente do pai com alcoolismo, alguma coisa assim, ou muitas brigas, né? De que elas, às vezes, para se defender, porque tamanha é a insegurança daquela criança, tamanho é o medo da vida, né? Ou até mesmo a ausência de ter uma pessoa ali dando um apoio para essa criança, às vezes a mãe não está dando conta, não tem outro adulto para ajudar. Então, o que acontece muitas vezes ali é que vem e é uma defesa, sabe, gente? Uma defesa. Vem ali uma necessidade de se proteger muito grande. E a mensagem que vem para essa menina, muitas vezes, né, é de que eu preciso crescer logo para me defender. Eu preciso adultecer, eu preciso ir para a vida, sair dessa casa, construir meu caminho. Só que não numa base ancorada na harmonia, não numa base ancorada na leveza, né? Tá ali numa base, num objetivo ancorado num medo muito grande, numa dor, num sofrimento, num sentimento de abandono. E então vai para a vida sem esse preparo, vai para a vida com essa dor, vai para a vida carente ou rígida demais, inflexível, ou muitas vezes já com algumas consequências mais graves, né? Questões como depressão, questões até mesmo de fome emocional, que eu sempre falo por aqui, né? Então, o que nós vamos fazer lá na frente? Se a carência for muito grande, vamos começar a sermos boazinhas, permissivas, né? Agradar todo mundo para sermos aceitas, né? Agradar todo mundo para sermos aprovadas, sermos reconhecidas enquanto mulheres. Não quer dizer que se for com os homens também não vai acontecer, acontece a mesma coisa. Eu só estou dando um ênfase maior aqui, porque tem situações muito semelhantes ao que eu estou contando aqui, que é o histórico das pessoas que chegam para mim nas sessões terapêuticas. E a maioria são mulheres, então por isso que eu falo sobre isso, né? Agora os homens estão se abrindo um pouco mais, principalmente depois da pandemia, né? Uma chamada muito forte em olhar para dentro. Então, eles estão se abrindo um pouco mais para esse caminhar interno. Então, aí a gente, como eu estava dizendo, então a gente vai aí projetando as nossas feridas pelo mundo afora, né? Para as pessoas ao nosso redor, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos de trabalho, né? Vamos aí projetando as nossas necessidades não atendidas. E se a gente ficou muito presas na carência, a gente vai ser aquela pessoa permissiva, vai ser aquela pessoa, muitas vezes, vamos até atrair pessoas que vão realmente se aproveitar desse estou agradando para buscar aceitação, aprovação, reconhecimento. Então, aí a gente às vezes vai encontrar pessoas ali que vão se aproveitar dessa nobreza, né, de sermos boazinhas, e precisa buscar um equilíbrio, né? Porque a gente não está ali
é pautada na pessoa que nós somos por natureza. Nós estamos pautadas ali numa necessidade não atendida. E daí quando nós não somos aquela carência, nós não somos aquele medo, nós não somos aquela insegurança, nós estamos levando essa bagagem para a vida adulta porque nós não olhamos ainda, não enfrentamos ainda, não buscamos uma compreensão no coração maior. Então a gente está projetando no mundo, na vida, nas pessoas. E a mesma coisa se nós viemos de uma educação muito rígida, muito severa, onde nós estamos buscando beirar o perfeccionismo, nós também vamos levar essa dificuldade para a nossa vida adulta, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde. Então é uma forma da gente contar para o mundo aquilo que aconteceu conosco. Só que é inconsciente, gente, a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência disso, então tudo é inconsciente e a gente vai levando essa bagagem aí pela vida até que nós nos abrimos para novas possibilidades. Eu acredito que todas as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo que eu trago aqui são pessoas buscadoras, pessoas buscadoras que já teve uma viradinha de chave, já teve um pequeno clique. Então, por isso, estão buscando essa expansão de consciência, esse despertar, essa cura emocional. Então, o que eu trago aqui são sempre uma possibilidade de ainda elevar mais essa consciência. De ainda elevar mais essa consciência. Porque a gente acaba carregando essas bagagens aí para a nossa vida. E não é nada saudável. Não traz muita paz, não traz muito equilíbrio, não traz nada que nos coloque na força da vida, no fluxo da vida, daquela vida abundante, próspera que todos nós merecemos. A gente começa a ter, inclusive, um relacionamento muito conturbado com a prosperidade, bem sabotador, bem sabotador. Então a gente pensa aí que nós sabemos o que é prosperidade, nós pensamos que sabemos aí o que é ter um relacionamento saudável com a energia do dinheiro, só que não. A gente vem ali com as nossas crenças, com as nossas bagagens e jogamos toda essa bagagem para o mundo, jogamos toda essa crença para o mundo, e não temos uma boa resposta. A vida... A nossa energia, nós somos pura energia. Nós levamos aquilo que nós estamos sentindo, pensando e falando para o mundo, como uma grande vibração. Nós temos uma frequência. O que são sentimentos? Sentimentos traz dentro de nós uma frequência energética. E é aquilo que a gente comunica para o mundo através dos pensamentos, dos comportamentos, das palavras, dos sentimentos, é a nossa vibração. O que é essa vibração? É como uma estação de rádio. Nós vamos estar sempre ali tocando aquela estação. Então, se nós temos ali a nossa bagagem pesada jogada para baixo do tapete, mesmo que a gente já tenha começado a tomar consciência de que queremos fazer diferente, mas ainda não nos abrimos o tanto que precisa nos abrir, nós vamos querer uma coisa e vamos fazer outra. Nós vamos dizer uma coisa e vamos atrair outra. Nós vamos pensar uma coisa e vamos fazer outra. Simples assim, Simples assim. Então a gente entra numa desarmonia muito grande com a energia da prosperidade, com a energia do dinheiro, com a energia das emoções positivas, das emoções que nos fortalecem. Nós vamos ter ali um relacionamento complicado conosco mesmas, conosco mesmo. Simples assim, gente. Então, a pergunta que fica aqui, hoje a live não vai ser muito demorada, tá? A gente é um pouquinho mais curta. A pergunta que fica aqui é: por que eu não estou olhando para isso ainda? Com a força e a intensidade e com a seriedade que eu preciso.
Por que que nós não estamos olhando para isso ainda? Alguém arrisca um palpite? Por que será? Por que será? Eu arrisco um palpite, viu? Eu arrisco um palpite. Eu arrisco dizer que nós não olhamos ainda para isso de forma séria, de forma abundante, porque nós inconscientemente não queremos. E é inconsciente, tá? Não é consciente. Nós não queremos. Algo em nós está presa nesse ciclo repetitivo do passado. Algo em nós está nós estamos presas nas lealdades. Né? Eu sempre falo das lealdades por aqui. E o que são essas lealdades? Essas lealdades é o amor cego da criança em nós. Da criança que não está vendo com amor, está vendo com a dor. Né? Aquele amor que não vê. É o amor que só tem uma necessidade, a necessidade de pertencer. Então a gente fica ali dando desculpas para nós mesmas, para nós mesmos, achando que nós estamos fazendo o possível, só que não. Nós não nos damos ainda a real e verdadeira permissão de caminhar diferente, de fazer diferente. Simples assim, gente. Simples assim. Não tem muita coisa assim diferente disso que eu estou falando, tá? Tá bom, gente? Vamos fazer o nosso exercício? Vamos fazer o exercício, então? Vamos? Gente, vou pedir, então, para quem já faz a EFT, já está acompanhando, já sabe como funciona, só me segue, se conecta profundamente no seu momento, nas suas emoções. Qual que seria o momento agora? O momento de parar um pouquinho, respirar fundo, sentar confortavelmente, com a coluna ereta, assim. Vou sentar melhor aqui, né? Deixar a respiração fluindo, não deixar a respiração presa, respirando, fluindo, deixando liberar muitas tensões do dia, da semana, às vezes de muito tempo. Se conectar com esse peso. E nesse momento agora, responder para si mesmo. Cada um responda para si mesmo. O que eu quero liberar? Qual é o peso que tem se tornado pesado demais para carregar? Qual é a questão que eu estou disposta, disponível para soltar, para desapegar? Olhe para isso, responda isso internamente. Respire fundo e vá respondendo. Entre em contato consigo mesmo. Responda agora qual é o peso que eu quero liberar. Pode ser que você queira liberar um medo, pode ser que você queira liberar uma insegurança, pode ser que você queira liberar uma rigidez de uma educação muito severa, que você queira aprender a ser uma pessoa mais maleável, mais bem-humorada, mais leve, sem muitas cobranças, porque de repente você foi muito cobrada e hoje você se cobra demais. Pode ser que você tenha tido experiências mais difíceis, pode ser que você tenha tido experiências de rejeições, de abandono na infância, e que chega um momento que você precisa fazer as pazes consigo mesma, com a sua criança e com o seu passado. Tá bom? Foque na questão que cada um achar que precisa focar agora. E agora, eu vou começar batendo aqui no ponto do karatê. Eu falo a frase e vocês repetem, tá bom? Mesmo que eu carregue o peso do passado e ainda não tenha percebido o quanto isso tem me afetado, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu carregue o peso do passado,
e que ainda não tenha percebido de como isso tem afetado a minha vida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu carregue o peso do passado e que ainda não tenha percebido o quanto isso tem afetado a minha vida, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo, fluindo. E vamos começar a tocar no primeiro ponto. Quanto peso eu carrego? Tá muito pesada essa bagagem. É muito peso do passado. Traumas da infância. Pesos que eu nem pensava que estavam me afetando. Pesos que me enfraquecem. Pesos que me desmotivam. Pesos que me colocam medo. Mas quando eu olho para tudo isso, eu acho que é muita coisa para mexer. Então eu fico sempre adiando essa abertura. Fico deixando para amanhã. Às vezes não dou importância. Às vezes coloco outras prioridades na minha vida. E penso que essas outras prioridades que eu coloco na frente vão me distrair. Vão me ajudar a ficar mais leve. Mas depois eu percebo que essa leveza acaba sendo provisória. Eu fico leve por pouco tempo. Depois eu volto ao meu estado original. Com medos, com histórias do passado que me trazem sofrimentos. Talvez aquela rigidez. Ou talvez aquele momento em que eu não me senti importante na infância. Não me senti tão amada como eu gostaria e precisava. Não me senti tão protegida como eu precisava. São muitas histórias. E às vezes eu fico com medo de mexer. Vou me distraindo. Vou adiando esse momento. E de repente me torno ansiosa. Minha saúde começa a se desequilibrar. O meu físico começa a sentir. Começo a sentir dores pelo corpo. Ou às vezes até alguma alergia. Tudo isso são sinais. Sinais que o meu corpo está pedindo para eu olhar. E eu fico acumulando. Então, se eu pudesse agora conversar comigo mesma, conversar com o meu corpo e procurar encontrar respostas. E mesmo se eu não encontrar essas respostas,
eu me abrir um pouco mais. Para soltar esse peso do passado. Quem sabe seja uma boa opção. Então me abro agora a essa possibilidade. A possibilidade de ir me abrindo aos poucos para soltar o peso das feridas que começaram lá na infância. Respire fundo e soltem os braços. E só se observem. Só se observem agora. Um minutinho só para se observar. Entrar em contato com o seu corpo, com as suas lembranças, com as suas memórias, com as sensações. Fique nessa frequência agora. Talvez vocês não consigam sentir agora já algumas respostas, alguma leveza, alguma sensação mais de paz. Talvez essa sensação ela vai chegar daqui a pouco. Ou talvez vai ficar reverberando por mais dias. Tá? E é assim mesmo. De repente amanhã vocês sentem alguma coisa, lembram de alguma coisa, conseguem fazer alguma conexão do passado com o presente. Tudo isso são liberações. Tudo isso é a natureza entrando em contato para ajudar vocês a soltarem. Porque se vocês estão se colocando disponíveis aqui para fazer um exercício como esse, já é um pequeno sinal, tá? Todo dia um pouco, sempre que puder, se não puder todo dia, se cada um encontrar o seu ritmo, é mais ou menos esse o caminho. Esse é o caminho, gente. Alguém quer compartilhar aqui a sua experiência, quer dizer como que se sentiu? Bom, eu espero que vocês possam também voltar aqui e fazer mais vezes esse exercício, tá? Voltem aqui, façam mais vezes, não é para fazer esse exercício uma vez só, é um exercício que é uma lição, é uma abertura que a gente está se dando, é um pequeno passo que a gente está se permitindo, tudo isso para contribuir no nosso crescimento, na nossa cura emocional, né? Sempre a gente vai fazendo um pouquinho ali e um pouquinho aqui. E no final da semana, do mês, a gente vê que deu bastante pequenos passos. E é essa coleção de pequenos passos que resulta às vezes, numa grande virada de chave. Sentindo necessidade de entrar em contato, aqui no meu perfil vocês encontram todas as opções, tanto pelo WhatsApp, quanto aqui pelo direct mesmo no Instagram. Se for através de e-mail também, tem o meu site com o e-mail, tá? Então cada um veja como fica melhor. E vamos continuar juntos aí. Terminamos a semana do equilíbrio emocional. Espero poder proporcionar novos aprendizados, novos conhecimentos e trazer mais experiências semelhantes a essa antes de terminar o ano, para a gente terminar esse ano mais leve. Comprometidos com a nossa evolução, assumindo a responsabilidade que nos compete de crescermos em direção à luz. Tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço para todos. Tchau, tchau.